Enquanto isso, eu vou dando um oi pro pessoal do Facebook. Nós estamos ao vivo no YouTube e por aqui no Facebook também para falar sobre imagem pessoal hoje. Tem uma super masterclass onde eu vou ensinar você a entender a importância da sua marca pessoal para conseguir impulsionar o seu negócio. Então, hoje o que eu vou falar para vocês, o que eu preparei para essa masterclass é um apanhado do porquê você precisa entender a força da sua imagem pessoal para impulsionar a sua carreira neste momento em que nós estamos passando, tá? Mais do que nunca a imagem pessoal ela é importante nesse momento e ela vai ser um fator determinante praticamente para que você consiga aí dar um boom na sua carreira nesse exato momento. Por quê? Porque a gente precisa começar a divulgar a nossa marca pessoal para o mundo, ou a gente precisa começar a divulgar quem nós somos para o mundo, e vocês vão entender um pouquinho do porquê de tudo isso, tá? Então esse é o tema da nossa Masterclass, e o que você vai aprender nessa Masterclass, tá? Primeiro, quais são os fatores determinantes para o sucesso da sua carreira neste momento de quarentena? Eu vou falar um pouquinho, trazer algumas referências para vocês de que quais são os fatores durante o século que determinavam o sucesso de uma pessoa e por que a gente precisa ficar ligada nessas questões. Depois a gente vai trabalhar o que é marca pessoal e por que você deve começar a investir na sua. E aí a gente encerra com algumas atividades práticas que eu vou dar aqui para vocês fazerem assim que vocês saírem aqui dessa Masterclass e terminarem de me assistir, tá? E por último eu vou dizer para você como eu posso te ajudar a você impulsionar a sua carreira e a construir a sua marca pessoal. E aí fica comigo, porque quem ficar comigo até o final vai ter alguns bônus e algumas surpresas que eu preparei para vocês, tá? Duas coisas que eu queria combinar com você antes da gente começar propriamente o conteúdo. Primeiro, se você está assistindo pelo computador, eu queria pedir para você deixar o seu celular de lado. Porque o celular, ele é um objeto que nos distrai. Então, de repente, eu tô falando alguma coisa, se toca o seu celular, ou, por algum momento você pega ele e se distrai, você já perdeu o fio da meada. Porque eu vou trazer bastante dados, histórias, e enfim, eu não gostaria que você perdesse o fio da meada, porque é importante, de fato, você entender o início, o meio e o fim dessa Masterclass. E a outra coisa, para que você tenha papel e caneta nas mãos. Não para você anotar os slides, mas para que você possa anotar os insights que vão acontecer. Porque às vezes você vai pensar alguma coisa, ou vai fazer alguma conexão, ou vai ouvir alguma coisa que eu falei que faz sentido para você anotar. Então faça isso, tenha um papel e uma caneta para poder anotar essas questões, porque depois a gente acaba esquecendo, tá? E às vezes é ali um insight muito legal que você teve na hora que você pode perder. E o terceiro combinado que eu queria fazer com vocês é para que você coloque o dedinho aí no coração e chame outras pessoas para participarem. Curta essa live, dê corações para saber se tá legal, como é que tá, se vocês estão me ouvindo, se estão me vendo, né? Se travou, se eu não tô falando sozinha. Enfim, porque eu preparei esse conteúdo com muito carinho. Então vamos lá. Para quem que é essa aula? Até para você não perder tempo, se de repente você não se encontrar em tudo isso que eu te disse, que eu vou te dizer. E para você realmente se encontrar e me dizer aí qual desses estágios você está. Então assim, para quem que é essa aula? Primeiro, para quem sente-se perdida e quer um rumo para gerenciar a sua carreira. Segundo, para quem se sente frustrado e desanimado e a frustração e o desânimo estão te impedindo de dar os primeiros passos para gerenciar a sua carreira de alguma maneira, seja ela mudar de emprego, seja ela de repente começar alguns projetos que estão engavetados, seja ela nessa quarentena você não sabe o que vai fazer e você se sente frustrado e desanimado com essa situação, então é para você essa Masterclass. Terceira pessoa para quem é essa Masterclass, para quem sabe que tem mais a oferecer ao mundo, porém não sabe por onde começar. Essa eu acho que é uma dor da grande maioria das pessoas em que eu faço mentoria. Elas chegam para mim justamente com isso, né? Eu sei que eu posso mais, mas eu não sei o que eu posso fazer. Então me diz aí se você se encontra nesse estágio. E o quarto é aquela que é uma profissional anônima e extremamente infeliz com o que faz
aí que tipo de profissional que você é hoje. 1, 2, 3 ou 4. Você está sentindo então todas essas dificuldades de um modo geral? Porque você precisa, talvez, de um método simples e descomplicado para ajudar você a desempacar. E é essa a minha missão aqui hoje. É ensinar para você que é possível você desempacar a partir do momento que você tem clareza que tipo de profissional que você é neste momento, que tipo de estágio da sua vida você se encontra neste momento e ter as ferramentas certas e ideais para você começar a desempacar e para você colocar na prática, tá? E eu acredito muito que a imagem pessoal ou a construção do seu branding pessoal é o primeiro passo, porque não adianta você saber o que você quer fazer ou o que você vende ou ser uma profissional excelente se de fato você não consegue angariar clientes, se de fato você não consegue atrair a conexão das pessoas ou passar a credibilidade que você precisa com o seu negócio. Então eu acredito que antes de qualquer coisa, antes de vender o seu produto ou seu serviço, você precisa primeiro investir na construção assertiva da sua marca pessoal ou do seu branding pessoal. E claro, existem vários livros, existem vários cursos e eu compilei todas essas informações de um jeito simples e prático, que é a minha metodologia, é o jeito que eu gosto de ensinar as pessoas. Então, é um liquidificador aí, onde você pega ali o seu suquinho de uma forma muito gostosa, e é isso que eu espero mostrar aqui pra vocês. E eu posso dizer com todo conhecimento de causa, que a imagem pessoal hoje, eu digo hoje, né, falando desse cenário que a gente vive, é essencial e talvez seja a primeira coisa que você precisa fazer para impulsionar de fato a sua carreira, tá? E isso até parece muito bom para ser verdade. E eu até ficaria um pouco desconfiada também se eu tivesse me ouvindo falar, né? Se eu tivesse aí no seu lugar ouvindo eu falar da importância da tua marca pessoal nos dias de hoje. Mas eu falo isso porque ao longo desses 2 últimos anos em que eu investi toda a minha carreira e todo o tempo que eu tinha para estudar, para trabalhar com isso, com branding pessoal, eu vi quantos profissionais que passaram nas minhas mãos e tiveram vidas transformadas, tiveram as carreiras transformadas, ou puderam de fato dar o primeiro passo para entender o que ele estava fazendo de errado e o que ele precisava fazer depois para construir a sua marca pessoal e conseguir vender os seus produtos e serviços, impulsionando as suas carreiras. Nos slides aqui que eu preparei para vocês, eu coloquei vários depoimentos de pessoas que assistiram minhas palestras, de pessoas que passaram pelas minhas mentorias e o que elas falaram sobre tudo que aprenderam comigo. Eu mesma vi a minha vida se transformar depois do momento em que eu comecei a trabalhar a minha marca pessoal e trabalhar a comunicação que eu queria transmitir para o mundo. Também coloquei algumas fotinhas aqui para vocês verem dos últimos trabalhos que eu fiz nesses últimos anos. Então, um deles foi ser chamada para palestrar no Vale do Pinhão, num evento que eles têm da Empreendedora Curitibana. Então, quem mora aqui em Curitiba sabe o quão difícil é você ser reconhecida e ser chamada para trabalhar lá na Prefeitura de Curitiba, né, com mulheres empreendedoras, no meu caso, ou qualquer evento que você faça lá, né? Você precisa de fato ter credibilidade naquilo que você está falando. Então, eu consegui esse mérito aí. Fui convidada para palestrar no Movimento Ela, que é um movimento de mulheres empreendedoras, onde a gente trabalha empreendedorismo, liderança e autonomia feminina. Então, também levei a marca pessoal para as mulheres lá. Nesses últimos 1 ano e meio, eu trabalhei com consultorias no Polo Shopping. Para quem é daqui de Curitiba sabe que o Polo Shopping é o segundo shopping mais antigo de Curitiba. Infelizmente agora ele acabou fechando com essa crise, não aguentou por vários motivos, e um deles eu já vou dizer um pouquinho para vocês qual é. Mas enfim, trabalhei lá com consultorias durante 1 ano e meio com os lojistas, também trabalhando consultoria de imagem e de vitrine, visual merchandising. Enfim, eu entendi que a marca pessoal é sim um fator relevante para você impulsionar a sua carreira. E por que eu entendi isso? Porque nem sempre foi assim. Quando eu iniciei minha carreira em 2005, 2006, eu tinha uma carinha muito de nova,
E eu também não transmiti a credibilidade que eu precisava transmitir através da minha imagem pessoal. Até coloquei uns slidezinhos aqui para você ver de como eu era antes, né? Eu era uma excelente profissional, eu sempre comecei muito cedo, por mais que eu estivesse na faculdade, eu desde o início busquei fazer estágios em várias áreas para conhecer as diversas nuances que a moda poderia me oferecer. Antes mesmo de eu ter terminado a faculdade, eu fui convidada para trabalhar num filme de longa-metragem no Rio de Janeiro, com os melhores atores, com as melhores figurinistas do Rio de Janeiro. A área do figurino foi uma área que eu gostei muito, que eu cresci muito com isso. Só que mesmo assim, por mais que eu trabalhasse, eu não conseguia os resultados que eu de fato queria. E aí, aos 27 anos, eu precisei mudar de carreira. Eu sempre gostei de moda, mas, enfim, por eu trabalhar muito e não conseguisse o reconhecimento profissional que eu precisava e que eu gostaria de ter, eu resolvi que a moda não era para mim e larguei mão de tudo. E aí, aos 27 anos, eu precisei de fato assumir uma nova posição profissional, que foi a de palestrante e de vendedora na empresa dos meus pais, de treinamentos e palestras que eles tinham. Eu nunca falei em público, nunca tive essa habilidade, nunca me imaginei falando em público e precisei assumir a carreira. E aí, claro, com o que eu tinha aprendido no figurino, eu transformei, modifiquei algumas coisinhas e consegui criar uma personagem para que eu pudesse estar dentro das empresas trabalhando já aqui, né? Era um mundo completamente desconhecido para mim. Mas o que eu não sabia é que aquilo que eu fiz no feeling, né, com as habilidades que eu tinha dentro da moda, mais tarde viraria a minha grande paixão, que é ensinar você a construir a sua marca pessoal. Porque eu precisei construir uma nova marca pessoal, uma nova profissional para estar no mercado de trabalho e conseguir não só impulsionar a minha carreira, quanto também os negócios da família. Então, tudo que eu fiz no feeling, hoje eu compilei dentro de um método, que é o método Vitrine, onde eu ensino você a inspirar confiança, atrair conexão e transmitir credibilidade através da imagem pessoal. E por isso que eu falo com tanta convicção que a imagem pessoal, ela é sim talvez o primeiro fator determinante para o sucesso da sua carreira, porque não adianta você ser um excelente profissional, você precisa parecer ser um excelente profissional. E nos tempos que a gente está vivendo, mais ainda, eu trouxe aqui alguns dados para vocês em relação aos aceleradores globais de mudança. Foi um dado que eu tirei do Instagram, Agência de Bolso. O que fala? Quais são as mudanças que já estão acontecendo e que vão se acentuar após o coronavírus? Essas mudanças elas já estavam previstas para um futuro, mas não um futuro tão próximo assim como o que a gente tá vendo agora, tá? Esse momento ele foi disruptivo, ele foi um catalisador para que as coisas pudessem acelerar de uma forma mais rápida, né? Não tem outra palavra para dizer, acelerar mesmo o que já ia acontecer no futuro. E uma dessas coisas é o que eu vou ler aqui para vocês. As pessoas deverão aproveitar este momento de pausa para repensar os seus hábitos de consumo. A gente já vinha numa pegada onde a grande maioria das pessoas elas já estavam repensando, né? O porquê consumir isso, o porquê consumir aquilo, o comportamento do consumidor ele já vinha mudando, os hábitos do consumidor também já vinha mudando. Se você for no meu canal do YouTube, você vai ver palestras que eu já fiz falando sobre, né, o comportamento desse consumidor 5.0. Então esses hábitos eles já vinham mudando. Só que com o coronavírus, né, com essa crise e o fato da gente ter parado a nossa vida, a gente começa a repensar coisas. E coisas desde, será que eu preciso de muito para viver? Será que o essencial eu não tenho aqui em casa, que é o amor, o carinho da minha família? Eu preciso de um computador para eu poder trabalhar e talvez não preciso de mais nada que esteja à minha volta. Em relação à comida, o jeito que a gente consome, o jeito que a gente come, enfim, a gente começa, elas estão agora questionando os seus hábitos, mudando comportamentos e principalmente os hábitos de consumo, tá? Desde
para comprar mais pela internet, as compras pela internet aumentaram, então existem algumas mudanças, alguns comportamentos que a gente vai ver mais acirrado nesses momentos aí. E aí, à medida que o comportamento do consumidor muda e que o hábito de consumo dele também muda, existe também um medo em relação ao futuro. E aí esse medo ele cresce. E aí conforme ele cresce, a população prioriza marcas e empresas que lhe tragam segurança. Então, isso significa que a transparência das empresas será fundamental nos dias de hoje. Transparência em várias questões, procedência de produtos, procedência de mercadorias, procedência de serviços, o que aquele serviço faz, o que não faz, o que entrega, o que deixa de entregar. Então, de um modo geral, as pessoas elas vão começar, e já estão fazendo isso, a questionar mais. E daí, claro, se de repente você hoje está empregada, a empresa que você trabalha não está pensando nessas questões, em transparência, em ética, em valores, provavelmente a sua empresa pode acabar sofrendo grandes mudanças se ela não estiver enquadrada nesse comportamento, porque quem manda hoje é o consumidor, quem tem o poder de compra é o consumidor. E se ele para de comprar da sua empresa porque de algum fato a sua empresa não é transparente naquilo que ela faz, você que é o passo ali da cadeia, né, também corre o risco. E aí, se você, enquanto profissional, corre o risco ou fica na mão e à mercê de uma empresa que não está fazendo isso, você precisa de algum fato começar a mexer seus pauzinhos e trabalhar a sua marca pessoal. Para quê? Para que você não seja pego de novo desprevenido, para que você tenha de repente construído, junto com o CNPJ que você trabalha, a sua marca pessoal. Caso você não seja essa pessoa, né, esse avatar que está aí dentro de uma corporação, então começa hoje a trabalhar a sua marca pessoal ou a sua marca, né, caso você seja alguma empreendedora, para que ela vá para essa linha, para que você tenha transparência e seja bem ético naquilo que você faz. Um outro passo aqui, um estudo de consultoria apontou que 49% dos consumidores estariam dispostos a pagar mais por um produto que tivesse certificação de qualidade e responsabilidade. Mais uma vez, aquilo das pessoas dizerem, eu tenho que abaixar meu preço, as pessoas compram o que é mais barato, é uma mentira. A gente está vendo aqui, agora mais do que nunca, as pessoas preferem pagar mais caro, desde que aquele produto, aquele serviço, ele tenha certificação de qualidade, tenha procedência e a empresa ou a marca ou a pessoa trabalhe com responsabilidade. E aí também isso reflete na sua marca pessoal. Se você está trabalhando com consultorias, com mentorias, desde que elas sejam de qualidade, que as pessoas percebam esse valor do seu serviço, você pode sim cobrar um pouco mais. Por quê? Porque as pessoas pagam. Neste momento as pessoas estão pagando por credibilidade. E aí, por que a marca pessoal é importante? Porque é a marca pessoal que vai te dar essa possibilidade de construir a sua credibilidade no mercado. Outro ponto importante, trabalhos remotos será uma realidade no mundo pós-coronavírus. Neste momento, as empresas elas tiveram que se obrigar a terem um trabalho remoto. Mas eu já conheço várias empresas que estão percebendo que de fato os funcionários trabalham e funciona muito bem o trabalho remoto. E aí não precisa, voltamos de novo para aquele primeiro passo, de tantas coisas. Os hábitos e os comportamentos de consumo vão mudando. Eu não preciso de mais um espaço físico, de repente, para comportar a minha equipe de trabalho. Cada um pode trabalhar de forma remota. E aí, se eu preciso trabalhar de forma remota, eu preciso desenvolver algumas habilidades que talvez eu não tenha. Habilidades como falar para a câmera, fazer um webinário, fazer uma masterclass, enfim, lidar com tecnologias que a gente sabe, né, que muitas pessoas aí ainda não tiveram vontade de aprender, porque nunca sentiram a real necessidade. Mas nesse mundo pós-coronavírus, qualquer profissional hoje vai aprender, vai precisar desenvolver algumas habilidades como essas, tá? Porque isso já é uma realidade e vai continuar sendo uma realidade aí por alguns anos. E um outro ponto é que à medida que as pessoas rejeitam o consumo irracional, as marcas terão que fazer mais para encorajá-las a gastar. Ou seja, como as pessoas não estão na rua e elas não estão sofrendo estímulos, né, visuais para comprar, ou seja, uma compra impulsiva, uma compra irracional, as empresas elas precisam trabalhar o marketing de uma forma mais inteligente, tá? Seja o marketing para vender produtos ou serviços, ou seja, o seu marketing pessoal também para vender produtos e serviços. Então, mais uma vez, esse mundo
pós-coronavírus, ele vai sofrer uma revolução, assim como já está sofrendo, e aí você enquanto pessoa física precisa começar a desenvolver algumas habilidades que talvez você nunca tenha parado para pensar que deveria desenvolver, tá? E mais uma vez, a marca pessoal é o que vai te ajudar a trabalhar todas essas questões. E aí, gente, você querendo ou não, aceita que dói menos. Não adianta ficar se debatendo, não adianta ficar com os braços cruzados esperando a crise passar, porque mais uma vez, ela pode passar? Sim, e ela vai passar. Só que talvez não seja os 2 meses ou os 3 meses que a gente vê nos noticiários da televisão. Talvez a coisa aí se estenda mais e a gente talvez está falando aí de 1 ano para que tudo possa estabilizar de fato. E aí vai adiantar você ficar de braços cruzados sem fazer nada? Eu acho que não, né? Se eu fosse você, eu começava hoje a transformar a minha carreira. Primeiro, para quem já tá aqui, já tá dando o primeiro passo para assistir algo que vai fazer a diferença. E eu acredito muito também que as coisas não acontecem por acaso. Se você tá aqui por algum motivo, é porque esse vídeo caiu de mão beijada para você, ou era aquele sinal do universo que você estava pedindo. Então, aceita que dói menos, e aí uma vez que você tem a clareza de entender e aceitar que tudo isso está acontecendo, você consegue daí trabalhar de forma estratégica, entendendo quais são os próximos passos, o que você precisa fazer para de fato impulsionar a sua carreira e não ficar aí de braços cruzados ou não esperar uma nova evolução para mudar. E aí eu trouxe historicamente alguns fatores que são determinantes para o sucesso da sua carreira nos dias de hoje, mas também eu trouxe um pouquinho de história, né, ao longo dos anos, quais eram os fatores determinantes para as pessoas terem sucesso ou serem reconhecidas como pessoas bem-sucedidas. E por que eu trouxe ao longo do século? Porque, claro, vocês vão ver aqui, as coisas mudavam muito devagarzinho, até meados dos anos 80. Depois dos anos 80, quando a gente teve a possibilidade de ver o mundo globalmente falando, né, com a internet, as coisas começaram a mudar. E cada vez mais esse espaço, esse tempo de mudança, esse gap de mudança, ele diminui. Então, como a gente falava, como que uma pessoa bem-sucedida era medida no início do século 20? A pessoa bem-sucedida no início do século 20 era aquela conhecida com QI alto. O que é QI alto? Coeficiente de inteligência. Então, foi feito um estudo onde Alfred Binet, ele disse: as pessoas inteligentes ou as pessoas bem-sucedidas são aquelas que têm um QI alto. E aí, se a gente for entrar mais a fundo, o que é isso? É aquela pessoa que tem a inteligência lógico-matemática. Então, no século XX, e durante muito tempo foi assim, só as pessoas que pensavam de forma lógica e matemática eram aquelas pessoas bem-sucedidas. Só que daí a gente entra na década de 80 e Howard Gardner, ele diz: poxa, mas é um pouco injusto a gente só dizer que as pessoas bem-sucedidas ou que as pessoas mais inteligentes são aquelas que têm um conhecimento lógico-matemático. Porque se você pegar na população, a grande maioria das pessoas, elas não são assim. Então, peraí, existem inteligências múltiplas. As pessoas, elas têm inteligências múltiplas. E aí ele desenvolveu uma teoria que chama Teoria das Múltiplas Inteligências, onde ele diz que as pessoas têm mais de uma expertise e elas têm, às vezes, uma expertise mais acirrada, que pode ser a lógico-matemática, que é aquela que Alfred Binet tinha dito, a inteligência linguística, que é aquelas pessoas que têm a facilidade, que têm o dom de falar, que têm o dom de escrever poemas, livros, enfim, ou aquelas que dominam línguas, né, mais de uma língua. Então, são aquelas pessoas que têm inteligências linguísticas. Também tem aquelas pessoas que dominam a inteligência espacial, e aí eu vou colocar como arquitetos, designers, gráficos, enfim, pessoas que trabalham, né, com projetos, com ambientes, com espaços. Depois tem a corporal sinestésica, e aí a gente está falando daquelas pessoas que têm a habilidade com o corpo, e aí entre os atletas, os profissionais de dança. Depois a gente tem a inteligência musical, que como o nome já diz, né, aquelas pessoas que conseguem cantar ou tocar algum instrumento ou
ser maestro, enfim, que tem alguma habilidade com a música de um modo geral. E as duas últimas inteligências que Howard Gardner disse eram aquelas pessoas que têm a inteligência interpessoal e a intrapessoal. A interpessoal, aquelas pessoas que têm a habilidade de falar com o outro, né? Que daí são palestrantes, professores. E a intrapessoal é aquela capacidade que a pessoa tem do autoconhecimento, de conhecer a si mesmo e de trabalhar da melhor forma possível com todas essas informações. Psicólogos e psiquiatras, enfim, né? São essas pessoas que têm um autoconhecimento bem grande e conseguem ajudar as outras pessoas com essas questões, tá? E mais pra frente ele diz, calma aí que tem mais duas outras aqui na teoria das múltiplas inteligências, que é a naturalista e a existencial. A naturalista é para aquelas pessoas que trabalham com a natureza de um modo geral, bioquímicos, químicos, enfim, biólogos, e a existencial, que são aquelas pessoas que trabalham com o espiritismo, né, com a essência maior do que tudo isso que rege as nossas vidas nos dias de hoje. Então, assim, todos nós temos uma ou mais de uma dessas inteligências, mas duas delas é a que eu destaco, que todos nós precisamos ter, ou se não temos, precisamos desenvolver, que é a inteligência interpessoal e a intrapessoal. Por quê? Porque mais pra frente, em 95, surgiu Daniel Goleman com um livro, Inteligência Emocional, e aí onde ele dizia que as pessoas elas precisam, para ser consideradas pessoas de sucesso, elas precisam gerenciar as suas emoções, emoção e razão, para obter os melhores resultados. E aí, dentro dessas inteligências emocionais, a gente tem muito forte a inteligência intrapessoal e a inteligência interpessoal. Autoconhecimento emocional e controle emocional é a intra, automotivação também é a intrapessoal, empatia e desenvolver relacionamentos pessoais é o inter, é com o outro, tá? As habilidades que a gente precisa desenvolver para estar falando com o outro. Então, a inteligência emocional de Goleman é a que mais a gente tem falado nesses últimos anos em relação a habilidades que nós precisamos ter para, de fato, sermos consideradas pessoas bem-sucedidas naquilo que faz. Porque você concorda comigo que o autoconhecimento ele é essencial para você saber qual é o caminho? Primeiro, quem você é e onde você quer chegar. Depois, o controle emocional, porque é o que vai te dar possibilidades de agir da melhor forma em situações adversas. Seja ela quando você tem problemas, seja quando você tem situações difíceis, enfim. Você precisa ter esse autocontrole emocional para saber lidar com essas situações. Depois, claro, a automotivação. Nesse tempo de crise, a gente está vendo cada vez mais a importância de você se automotivar o tempo todo, porque agora não tem mais o chefe, o líder, ou sei lá quem que tinha antes para te dizer, né, o que você deve fazer e te dar aquele chacoalhão, e te dar aquele abraço. Hoje a gente não tem mais isso, então a gente precisa ter a capacidade de se automotivar todos os dias. E depois a empatia, né? O fato de você se colocar no lugar do outro e entender um pouquinho a posição do outro, por que ele falou aquilo pra você, por que ele fez ou agiu dessa forma pra você. Então é importante você entender pra saber lidar também com essas situações. E por último, desenvolver relacionamentos interpessoais, porque é o que vai de fato trazer a credibilidade que você precisa. Então tem gente que fala assim, não gosto de conversar com ninguém, vou ficar no meu computador. Ok, hoje mais do que nunca a gente tá vendo isso, né? Que você às vezes tá sozinha no seu quadrado. Mas, ok, sozinha você não consegue vender nada. E você não consegue fazer ótimas conexões. Então você precisa começar a se relacionar de alguma forma, seja por telefone, seja virtualmente, mas você precisa estar fazendo alguma coisa desse tipo para se relacionar com as pessoas, tá? E a última inteligência é a inteligência do século XXI, que você não precisa ter, mas você precisa dominar, que é a inteligência artificial. O que a gente está fazendo agora é tentando dominar a inteligência artificial. Deu um pouquinho de errado aqui, né? Porque a gente conta com a internet e ela não deu certo, mas assim, ok, não deu certo. Então o que eu preciso ter? Controle emocional nesse momento. E a partir desse controle emocional, eu sei quais são os meus conhecimentos e eu sei o que eu queria passar para vocês. E daí a gente consegue dominar a situação na medida do possível. Então tudo isso, gente, que eu tô falando para vocês, são fatores determinantes para que hoje uma pessoa tenha sucesso. Independente da área que você trabalha, independente da onde você trabalha, independente em qual cidade você está, independente da idade que você tem, você precisa ter a habilidade emocional. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a construção do branding pessoal pode te ajudar a desenvolver tudo isso.
Por isso que eu digo que o branding pessoal, ele vem antes até de você saber o que vai vender e de como vender. Porque você precisa trabalhar a construção da sua marca pessoal para depois você trabalhar a construção de uma marca CNPJ para depois você ter a reputação, ter o sucesso, ter a credibilidade no mercado, enfim, ter mais dinheiro e ter tudo aquilo que você imagina de possibilidades para sua carreira. Então, o branding pessoal ou personal branding, para mim, vem antes de tudo. E o que é personal branding? Branding pessoal ou marca pessoal, né? Tem vários nomezinhos aí para dizer a mesma coisa. Nada mais é do que a gestão da sua imagem pessoal, para que você transmita a mensagem adequada com aquilo que você deseja para criar a sua reputação profissional. E ela tem como objetivo te ajudar a vender produtos, serviços, sonhos ou ideias para que você possa impulsionar a sua carreira. Então a gestão da marca pessoal, ela é um mix de tudo isso. Você vai conseguir comunicar o que você precisa comunicar de acordo com os seus desejos, de acordo com aquilo que você imagina que seria interessante para sua carreira, para que você tenha os resultados que você quer e que você consiga atingir o maior número de pessoas possíveis, apaixonadas pela sua marca pessoal ou apaixonadas pelo aquilo que você vende, pelos seus produtos ou seus serviços. Então é a construção, é a gestão de todas essas questãozinhas que você precisa para de fato conseguir ter sucesso na sua carreira. E por que eu tô focando bastante na carreira pessoal e não, né, na gestão de marca, de um CNPJ, enfim? Porque você e simplesmente você é quem pode gerenciar a sua própria carreira. Você talvez não consiga mudar o posicionamento da sua marca, caso você trabalhe com alguma marca hoje que não seja sua, né? Alguma marca, um CNPJ que pertence a uma outra pessoa. Pode ser que você não consiga mudar essa realidade, mas você pode mudar a sua realidade, que tá nas suas mãos. Então o personal brand ou branding pessoal, ele tem essa possibilidade de você fazer a gestão da sua marca pessoal. E aí elas são também estratégias que vão te auxiliar na construção diária da sua marca pessoal. Marca pessoal a gente não constrói da noite pro dia. Isso é impossível. É um passo de cada vez que você tem que dar. E claro, quanto mais assertivo você é, mais rápido você consegue alcançar um sucesso. Como eu disse, eu durante uns 5 anos aí patinei até entender que a minha marca pessoal, ela estava completamente errada e ela estava sendo interpretada de forma errônea pelas outras pessoas, embora eu achasse ou não entendesse, né, o impacto dessa negatividade para as pessoas não me contratarem ou não me pagarem aquilo que eu gostaria que elas me pagassem. E aí, quando eu entendi isso, eu comecei a construir ela de forma estratégica e é esse passo a passo que eu quero mostrar para vocês. Então, dentro do método Vitrine, eu trabalho muito com 3 passos essenciais para que você consiga, de fato, construir a sua reputação profissional. O primeiro passo é inspirar confiança. O segundo passo é atrair conexão e o terceiro passo é transmitir credibilidade. Mas antes da gente continuar um pouquinho, eu quero perguntar para você o que você tá achando dessa aula, se eu tô falando muito rápido ou se eu tô me fazendo entendida. Me diz aí, enquanto isso eu bebo uma água. Então, para a gente conseguir trabalhar de forma estratégica a nossa marca pessoal, tem um passo, e como eu disse, marca pessoal não se constrói da noite pro dia. Você pode acabar com a sua reputação da noite pro dia, mas você não constrói ela da noite pro dia. Então você precisa dar os passos corretos para que você possa usufruir aí dos benefícios futuros. E quando eu digo futuro, não é daqui 1 ano, daqui 2 anos. Não, se você começa a trabalhar direitinho agora, fazer o passo a passo, você pode já, assim, em pouco tempo, conseguir resultados. Eu, em 1 ano, por exemplo, consegui muitos resultados que eu nem imaginava que eu poderia conseguir, simplesmente por ter mudado o jeito que eu falo, o jeito que eu me apresento, a maneira com que eu gerencio o meu negócio, enfim. Então, os resultados, eles são construídos diariamente, mas você pode ter aí os benefícios, tá, de forma rápida,
desde que você siga um método e um passo, tá? Por isso que dentro do método Vitrine eu tenho o primeiro passo, que é inspirar confiança, porque as pessoas de fato só param para te ouvir a partir do momento que elas sentem que você é confiável. Você atrai conexão a partir do momento que você se conecta com aquela pessoa de fato. Aí ela para te ouvir, para entender o que você faz, ela vai concluir se você tem credibilidade ou não naquilo que você está falando. E aí, claro, esse mix de tudo isso constrói a nossa reputação profissional e o nosso reconhecimento, que eu imagino que seja o que a grande maioria dos profissionais querem no final das contas, né? Todo mundo quer reputação, todo mundo quer reconhecimento profissional. E quando eu falo de reconhecimento, é o reconhecimento de, poxa, você me inspira, você falou algo que fez sentido para minha vida, ou você me deu um produto que de fato é bom, enfim, dessas maneiras. E também o reconhecimento profissional, né, em dinheiro, que é como a gente consegue entender e mensurar o nosso trabalho. E aí, eu tenho alguns exercícios para cada um desses 3 passos para que você possa começar a fazer hoje e pensar um pouquinho já nessa construção da sua marca. E esses exercícios que eu trouxe, eles até parecem bobos, eles até parecem simples demais para ser verdade. Mas, de fato, as coisas são simples, tá? A gente aqui complica muito. E aí, uma das coisas simples que você precisa fazer, mas eu quero que você seja sincero aqui e diga se você faz ou não, ou nunca pensou em fazer isso, tá? É responder perguntinhas básicas para você dominar a sua inteligência intrapessoal, que é aquela inteligência que eu preciso desenvolver comigo mesma, é a capacidade que eu tenho do autoconhecimento. E as perguntinhas são: quem eu sou? E é uma perguntinha básica mesmo, mas eu tenho certeza que muitas pessoas nunca se perguntaram ou nunca escreveram quem você é. E aí eu quero que você escreva aqui pra mim se você já fez essa perguntinha pra você mesma e se você já escreveu essa pergunta e respondeu ela, né? Porque não adianta se perguntar se você não tiver dado as respostas. E aí eu gostaria que vocês listassem as suas principais características, incluindo as qualidades e os defeitos. Por que isso? Porque isso vai te dar informações essenciais para você entender como que você age e como as pessoas de repente te enxergam. Então, por exemplo, uma das minhas qualidades é que eu sou uma pessoa muito persistente. Se eu sei que eu sou uma pessoa muito persistente, eu vou trabalhar a construção da minha carreira com essa palavrinha, com essas consistências. Se eu sei que um defeito meu e é ser muito perfeccionista, o que acontece quando eu sou muito perfeccionista? Eu travo. Ou travava, né? Até eu ter essa clareza de que eu era perfeccionista e o perfeccionismo estava me travando de fazer as coisas ou de colocar as coisas no campo, eu entendi que esse defeito pode prejudicar a minha carreira. Então, o que eu faço? O feito é melhor que perfeito, desde que seja bem feito. Então, é mais fácil você colocar uma coisa bem feita no campo e ir aperfeiçoando e aprimorando ao longo do tempo do que você ficar esperando um momento certo ou estar bom para começar. Porque posso te dizer com toda certeza, nunca vai estar bom, você nunca vai achar que você está preparada, e aí talvez é onde você fique adiando de colocar os seus sonhos, os seus projetos em campo. Então essa perguntinha, quem eu sou, listando quais são essas qualidades e os seus defeitos, vão te trazer insights e vão fazer você enxergar possibilidades e oportunidades de construir a sua marca de forma mais assertiva, principalmente entendendo o que você pode ressaltar de pontos fortes, né? E aquilo que muitas vezes está te boicotando para ir para o segundo passo. Depois, outra pergunta que você vai responder é: o que eu amo? E por que você precisa dizer o que você ama? Porque tem gente que faz coisas que acha que ama, mas quando para analisar, não ama porcaria nenhuma. Às vezes é uma outra pessoa que ama, uma outra pessoa que espera que você ame tanto quanto ela, e aí você tá fazendo algo que você nem gosta de fazer. Então, quando a gente descobre o que a gente ama de verdade, a gente começa a traçar qual é a estratégia, o que você precisa fazer, qual é o próximo passo. Quando eu fiz essa perguntinha para mim mesmo, por exemplo, quando eu estava na empresa de treinamentos e palestras dos meus pais, eu fazia outros tipos de palestras, outros tipos de treinamentos que nem era a minha expertise inicial que vem da moda. Claro que eu desenvolvi outras expertises. Tinha alguns temas que eu gostava de fazer.
Ou tinha alguns temas que eu fazia porque a empresa contratava, mas não era aquilo que eu amava. E quando eu entendi que eu gostava mesmo de moda e que eu de fato gostava de falar com as pessoas, eu abracei com muito mais oportunidade, com muito mais paixão os treinamentos e as palestras que até então eu fazia por obrigação. E aí eu comecei a inserir a minha paixão, que é moda. Então, como que eu poderia trabalhar dentro das palestras, dentro da comunicação, que era algo que eu gostava, a moda, né? E foi aí que eu descobri o método Vitrine e comecei a trabalhar com branding pessoal, porque tinha tudo a ver, juntava o fato de eu já falar em público, né, de eu fazer treinamentos e palestras e de gostar disso, com a minha habilidade e paixão de falar sobre moda. Então, une o útil ao agradável. Então, é importante você responder aí o que você ama, que eu tenho certeza que vai dar uns insights muito legais para vocês. Depois, como a gente tá falando do que ama, a gente também precisa falar do que eu odeio, né? O que eu não gosto de fazer, o que eu não gosto no meu dia a dia, o que eu odeio das coisas que me cercam. Também para que você possa eliminar essas coisas que talvez elas estejam hoje travando a sua prosperidade, travando o seu caminho ou fazendo você empacar aí na sua profissão. Quarta pergunta: quais são as minhas verdades e as minhas crenças? Por exemplo, eu tenho como uma crença muito grande que é: eu não faço com os outros o que não gostaria que fizessem comigo mesma. Os meus valores, eles estão embutidos e incluídos a família. Então, assim, como que eu vou agir na minha vida profissional, na minha vida pessoal, com esses valores que estão à minha volta? Uma outra coisa é a ética. Então eu sempre ajo com muita ética com os meus clientes, com os meus mentorados, com as pessoas que estão à minha volta. Então, e isso vai nortear os seus valores, tanto da sua marca pessoal, quanto depois se você quiser lançar um produto, um serviço aí para o mundo. Outra pergunta importante: o que é sucesso para mim? E aí é o que eu sempre digo: o que é sucesso pro outro pode não ser o sucesso pra mim. A mídia vende o tempo todo pra gente que sucesso é ter um carro na garagem, quer ter a melhor roupa, quer ter dinheiro no bolso, quer ter muitos seguidores, enfim, a mídia vende esse tipo de coisa. E aí é o que acontece com a grande maioria dos profissionais. Tem carro, tem casa, tem viagem uma vez por ano, tem um trabalho considerado dos sonhos, né, porque paga bem, mas se sente infeliz, se sente perdida na carreira. Então, assim, quando você define o que é sucesso pra você, você para de viver o sucesso dos outros e aí você começa a entender que talvez seu sucesso é completamente diferente daquilo que estão pregando ou daquilo que você acreditou a vida inteira até aqui, né? Quando eu entendi que sucesso pra mim era ter o meu computador na minha casa e poder trabalhar de casa falando com o maior número de pessoas, eu comecei a trabalhar a minha carreira com esse objetivo. Então, se o meu sucesso é não trabalhar para uma outra pessoa e sim trabalhar para mim mesma, da onde eu puder estar com uma conexão na internet, o que eu preciso fazer então para construir essa carreira dos meus sonhos. Então, isso de você entender qual é o seu sucesso te dá um norte para saber se o que você está fazendo até aqui ele está sendo satisfatório ou não está. Então vamos mudar. Qual é o passo, né, que eu preciso dar para mudar o que eu tô vendo até aqui. Depois, como eu quero ser lembrado, e daí é muito importante você entender isso. Você quer ser lembrado como um profissional medíocre ou você quer continuar sendo anônimo? Eu, por exemplo, quero ser lembrada como uma pessoa que inspira outras pessoas. Eu quero ser lembrado como a melhor profissional na área de branding pessoal. Eu quero ser lembrada por todas as coisas boas que eu tenho construído até aqui. Então é importante você entender pelo que você quer ser lembrado nos dias de hoje, tá? Ou quando você morrer. Sétima pergunta e a última pra gente trabalhar a inteligência intrapessoal é: o que eu quero da minha vida hoje, em 1 ano e em 5 anos? Isso pra mim é o que dá o rumo, tá? Se eu não tô satisfeita hoje, o que eu quero hoje? O que eu preciso fazer hoje para mudar? Para que eu possa construir uma realidade favorável para mim daqui a 1 ano e uma realidade melhor ainda daqui a 5 anos. E aí eu quero que você me responda agora. Você já tinha pensado, ou respondido, ou escrito essas perguntas alguma vez na sua vida, parado para pensar sobre essas perguntinhas? Responde aí no chat para mim, sim ou não? Não. Ótimo.
E essas perguntinhas, para quem tá dizendo não, 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 essas perguntas, elas, pra mim, foi o que já na mentoria que fiz com você, mas até então não tinha, a Pri já. E essas perguntas, elas são importantes porque elas são norteadores, elas nos dão clareza do que a gente quer e do que a gente precisa mudar. Porque senão a gente cai naquela questão, eu sei que eu preciso mudar, mas eu não sei como. E daí vira aquele profissional que eu falei pra vocês, aquele profissional que tá insatisfeito, mas tá perdido. E às vezes é de fato tirar perguntinhas simples ou se fazer perguntinhas simples para que minimamente você tenha um rumo do que você quer. Claro que dentro do método Vitrine, do meu curso ou da minha mentoria, você tem muito mais perguntas do que essas, mas para começar aqui, eu acho que essas são algumas perguntas que já vão te dar algum norte, alguma clareza essencial para que você possa começar a agir amanhã mesmo. Até porque quem é empreendedor e quem trabalha para si mesmo, né, com a sua marca pessoal, nem tem sábado e domingo, né? Diz aí se você é assim também, se você trabalha nos finais de semana. Vamos seguir para o segundo passo. Dentro do método Vitrine, o segundo passo é você atrair conexão. E mais uma vez, a gente atrai conexão com as pessoas quando a gente domina a arte da inteligência interpessoal, tá? Que mais uma vez é aquela que a gente tem o domínio com as relações, o domínio com o outro. Então, a atividade que eu vou dar para vocês fazerem hoje, a partir de hoje ou a partir de amanhã, olhe nos olhos da pessoa enquanto você estiver falando. Você não sabe o poder que é isso, tá? Durante muito tempo, quando eu ia conversar com as pessoas, eu não conseguia encarar elas no olho por vergonha mesmo. E a grande maioria das pessoas é assim. E daí tem aquilo que eu sempre digo em palestras, aquele olho hélice de helicóptero, que é aquela que roda para tudo quanto é lado, né? Para cima, para baixo, para o lado, para frente, para trás. Olha para tudo quanto é lado, menos para o olho da pessoa na qual você está conversando. E o olho no olho, assim como um aperto de mão forte, traz conexão. Então, se você quer fechar negócio, se você quer começar a despertar conexão e a ter credibilidade naquilo que você está fazendo e falando, comece a olhar nos olhos das pessoas. Dizem que você sabe se uma pessoa está mentindo ou não quando ela não consegue encarar no seu olho. Então, isso é uma afirmação de um livro que eu tenho bastante, que eu também falo bastante em treinamentos, que é A Arte da Persuasão. E ele fala bastante sobre isso, né? Que quando as pessoas estão mentindo, geralmente elas não conseguem encarar o olho da outra pessoa. Então, teste isso hoje, tá? Se você é aquela pessoa que tem o olho hélice de helicóptero, testa hoje conversar com uma pessoa, olha nos olhos. E daí, claro, depois gera essa clareza para você. Anote as sensações que você sentiu. Quando você conversou, se você tremeu, se você sentiu uma coisa desconfortável, vontade de parar de olhar para a pessoa, enfim, escreva o que você está sentindo. Ou se de repente você também sentiu, poxa, nem é tão difícil assim como eu imaginava, né? Porque tudo isso vai te gerando clareza para que você possa trabalhar as estratégias para melhorar sua marca pessoal. Se por acaso você já conversa com as pessoas olho no olho, então o segundo passo, a segunda coisa que você vai testar amanhã é ouvir as pessoas. Porque tem muitas pessoas que não conseguem ficar quieta enquanto as outras falam. Principalmente quando você está oferecendo um serviço para a pessoa, antes mesmo de oferecer o seu serviço, antes mesmo de você dizer os seus benefícios, ouve o que a pessoa tem para te dizer. Ouve a história daquela pessoa, para até que você saiba se o teu produto de fato é para aquela pessoa. Ou às vezes ela precisa de um outro produto que se você não tivesse ouvido ela, você ofereceria o produto errado. Então, aprenda a ouvir o que as pessoas estão dizendo, tá? Porque ouvir é diferente de escutar. Então, ouça o que as pessoas têm para dizer. E, de novo, anote quais foram as sensações. Anota se você, de repente, sentiu aquela taquicardia, aquela vontade de mandar a pessoa calar a boca para você falar. Anota se foi mais fácil do que você imaginava. Anota quais foram os sentimentos, as sensações, os pensamentos que vieram na sua cabeça. De novo, isso vai fazer com que você gere clareza para si, que você pense nas estratégias que você vai utilizar depois dessas informações. E o último se você já olha nos olhos das pessoas quando vai conversar, se você é um bom ouvinte, né, ouve o que as pessoas têm para dizer, então você vai agora expressar as suas ideias.
e se faça entendido. Teste como é que está o poder da sua comunicação. Se aquilo que você está falando, de fato, é o que a pessoa está captando, é o de fato que ela está entendendo. E, de novo, pergunte para a pessoa, né? Agora, você, além de anotar as suas sensações, você também vai perguntar para o outro. E aí, o que eu falei, você entendeu? Do que eu falei, o que você entendeu? Então, é importante para entender se a tua mensagem ela também está sendo clara, tá? Em relação a isso. Porque também uma das estratégias da construção de marca pessoal é você se fazer entendido. É a sua comunicação que ela precisa estar clara e sendo entendida, tá? E o último passo para a gente transmitir credibilidade, que é o terceiro passo do método Vitrine, é você dominar a inteligência artificial. Por que eu coloco dominar? Porque você não vai ter inteligência artificial, né? Mas você vai dominar o que você tem, as ferramentas que você tem nas suas mãos para você trabalhar. Neste momento, as ferramentas que eu tenho nas minhas mãos para trabalhar aqui nessa live é o meu computador, é um programa que eu tenho, o OAB, que era onde deveria estar passando a live no YouTube, é aqui o Facebook, fora as outras ferramentas que eu precisei dominar para que essa comunicação inteira pudesse chegar até você. Então, quais são as ferramentas que você precisa dominar neste momento para transmitir a sua mensagem de uma forma consistente e coerente, e domine elas. E eu acredito que se você está aqui, a ferramenta que você tem hoje para transmitir essa comunicação é o Facebook e também o Instagram, né? E aí eu queria que você fosse tanto no seu Facebook quanto no seu Instagram para analisar a sua rede social e entender se aquilo que você tem comunicado é aquilo que você gostaria de comunicar dentro daquelas respostas que você teve nas primeiras perguntas, que é aquelas perguntas do autoconhecimento. Então, de novo, você vai analisar a sua rede social, Instagram, Facebook, e ver se ela reflete quem é você, suas crenças, o que você acredita de sucesso, pelo que você gostaria de ser amado, enfim, todas aquelas primeiras perguntas que você supostamente vai responder a hora que acabar essa live, você vai analisar se a tua rede social está comunicando isso de fato. E aí, senta, que você pode ficar de boca aberta com aquilo que você vai descobrir. Talvez o que você está comunicando ali não tenha nada a ver com o que você quer, com quem você é, ou com quem você gostaria de ser, ou que as pessoas te enxergassem. Então é importante que hoje você tenha a sua rede social alinhada com o que você é atrás dela. Não tem como mais a gente dizer, mas eu sou uma pessoa na rede social, eu sou outra pessoa na minha vida privada. Infelizmente, hoje, a partir do momento que a gente tem um smartphone na mão, não é possível mais a gente ser duas pessoas. Nós somos uma única pessoa agindo em lugares diferentes, no meio particular e também no meio online, mas é impossível você ter dois tipos de comunicação para cada mundinho. Até porque se você tem hoje dois tipos de comunicação, dificilmente você consegue ter a credibilidade que você precisa ter para construir a sua reputação e para impulsionar a sua carreira. Então é importante que você alinhe a sua comunicação do mundo online para o mundo offline. E aí, com isso, nós chegamos ao final do nosso conteúdo. E aí eu queria que vocês me dissessem se até agora você entendeu e se tudo que eu falei fez sentido para você. E continua aí, porque agora tem a surpresa que eu falei para vocês. Então vamos lá para a surpresa. Se você acha que tudo que eu falei agora fez sentido para você, fez sentido para que você utilize na sua carreira, faz muito sentido, ótimo, para a sua carreira, eu queria te convidar para você dar o primeiro passo para impulsionar a sua carreira. E esse primeiro passo você pode dar exatamente agora no curso que eu tenho que se chama Branding Pessoal. Ele é um workshop onde eu gravei 5 aulas durante 5 dias e eu apresento para vocês os 3 passos essenciais para que você possa construir sua marca pessoal hoje. Ele faz parte de um curso mais pocket do método Vitrine, mas é um curso essencial para que você construa sua carreira a partir de hoje. Então, o que é o Personal Branding? Ele é um workshop, como eu já falei, ele foi gravado online e ao vivo, para que você possa estruturar a sua marca pessoal e impulsionar a sua carreira. São 5 aulas gravadas, onde eu vou te ensinar os 3 passos essenciais, que a gente falou hoje por aqui, um pouquinho só deles, que é como
você atrair confiança, gerar conexão e credibilidade para estruturar a sua marca pessoal. Então, ao longo de 7 dias, você vai receber diariamente no seu painel de membros um vídeo que tem o conteúdo teórico e também as instruções para as atividades que podem ser baixadas lá dentro do seu painel de membros. Por que isso? Porque assim, durante esses 7 dias, você tem o tempo tanto de absorver a parte teórica, quanto também de fazer as atividades práticas, porque eu quero que você saia desses 7 dias aí de conteúdos entendendo a sua marca pessoal e o que você tem que fazer, quais são os primeiros passos que você precisa dar para começar a construir a sua reputação, para começar a construir uma carreira de sucesso, para você conquistar a sua satisfação pessoal, a sua satisfação profissional, trabalhar com aquilo que você de fato ama, ser entendido pelas pessoas, não ser julgado, né, pelas pessoas. Muitos dos meus clientes, eles chegam com essa queixa para mim: poxa, eu estou sendo mal interpretado pelas pessoas, ou eu estou sendo julgada pelas pessoas e por isso eu não consigo fechar os meus trabalhos, realizar os meus serviços, as minhas propostas de trabalho, enfim. Então, esse curso que você tem a possibilidade de ingressar agora, ele vai te ajudar justamente isso. Quais são os primeiros passos para que você possa de vez conquistar a carreira de sucesso ou começar a construir a carreira de sucesso a partir de hoje? E quais são os benefícios? Bom, primeiro você vai ter 5 aulas gravadas no seu painel de membros. Como eu disse, elas serão liberadas uma por dia até a gente completar os 7 dias de treinamento. Você vai ter um e-book que é o Personal Branding com toda a aula, a teoria e as atividades práticas. Você vai ter um manual do estilo, onde eu vou te dar dicas e te mostrar como você pode se vestir melhor, como você pode construir a sua imagem pessoal através das roupas que você tem, através da sua personalidade, entendendo qual é o seu estilo e transpondo isso para as peças de roupa, para te dar mais segurança, para que você consiga atrair a conexão com as pessoas de uma forma mais assertiva. Você também tem certificado e além disso você tem algumas aulas bônus. Na verdade são 3 aulas bônus. Uma com uma profissional, a Ellie Milek, que é psicodramatista, e ela vai trabalhar a parte de comunicação assertiva, como você melhorar a sua comunicação. E a Ivana Poitevin, que é sexy coach, que vai trabalhar esse olhar mais feminino, do prazer feminino e o quanto isso influencia no seu autoconhecimento e na sua autoestima. Além também de você ter uma mentoria em grupo comigo. E claro, você tem 3 meses de acesso. Então você pode ver, rever, assistir e fazer o que você quiser durante esses 3 meses dentro desse painel de cursos. E aí, ao final do workshop, você saberá a importância de construir o seu personal branding para impulsionar os seus resultados profissionais, além de ter ferramentas importantes em suas mãos para começar hoje a criar a sua comunicação de marca. Então esse workshop é o primeiro curso que eu falaria para vocês fazerem, para começar já a impulsionar a sua carreira, para começar a colher os benefícios de ter uma excelente comunicação e de saber se comunicar para o mundo e de se fazer entendido também para o mundo, né? E aí vem a parte principal, que é: quanto tudo isso vai me custar, Monique? Bom, eu poderia cobrar nesse workshop, gente, facilmente R$597, porque só de horas de estudo que eu tive para preparar ele foram muitas horas, foram muitos conhecimentos. Só de livro aí tem alguns investimentos de pelo menos R$300, mais os cursos que eu já participei, já compilei, já fiz e peguei as melhores dicas, os melhores insights para condensar tudo isso para vocês de uma forma simples. Então aí de longe eu investi para fazer esse workshop para vocês pelo menos uns R$1.500. Então eu poderia cobrar esse valor de R$597, como eu já cobrei nos workshops presenciais e nos workshops online que eu já fiz no passado. Mas como eu sei
que a gente vive um momento complicado no Brasil e eu quero de coração te ajudar a dar os primeiros passos para construir a sua carreira e usufruir de todos os benefícios que é de você ter uma marca forte no mercado, esse workshop então vai custar para você hoje R$ 197. Mas, como eu quero melhorar ainda mais a sua vida e fazer com que você de fato entre para essa turma e esteja comigo aí nesse workshop, você ganha 25% de desconto simplesmente pelo fato de estar assistindo essa masterclass e por um acaso ter encontrado ela nas suas redes sociais. Então, como eu disse lá no começo, as coisas não acontecem por acaso. E eu quero te dar esse bônus de 25% para que você possa ingressar agora nessa turma comigo. Então, de R$ 197, esse workshop ele vai custar para você hoje apenas R$ 147. E não se esqueça que você tem que usar esse desconto 25%. Você vai apertando no botão aqui embaixo que vai logo aparecer para você, entrar na turma, você vai entrar numa página do Hotmart e aí não esquece de colocar num espacinho que tem lá cupom esse código aqui, tá? Desconto 25%, que automaticamente o sistema ele já vai liberar para você esse valor de R$ 147. Como eu disse, esse valor é por tempo determinado, é uma forma que eu encontrei para te ajudar e para que você possa começar hoje a construir a sua carreira de sucesso, certo? Te vejo então lá no painel de membros. Um grande beijo, fique com Deus, até mais!